Olá, galera, meus alunos. Professor Rodrigo Lopes aqui com a nossa primeira aula de física. Essa primeira aula, gente, eu dividi ela em 2 vídeos. Nesse primeiro, nós vamos trabalhar aqui os conceitos iniciais de repouso e movimento. No segundo vídeo, a gente vai estar trabalhando os conceitos de deslocamento escalar, beleza? Então, vamos dar início aqui. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, que a gente estava vendo antes dessa paralisação, gente? A gente viu os conceitos, não é isso? Os conceitos que nós vamos estar empregando dentro da física ao longo do nosso conteúdo. Então, quais são os conceitos básicos? Vamos iniciar aqui pelo conceito, né? Ou pelos conceitos de repouso e movimento. Coloquei aqui um questionamentozinho para vocês. Quero que vocês vão respondendo aí. Quando podemos dizer que um corpo está em repouso? Quando podemos dizer que um corpo está em movimento? E aí, gente? Quando é que a gente pode dizer isso? Ah, professor, é muito fácil. Um corpo está em repouso quando ele está parado. Um corpo está em movimento quando ele está andando, né? Quando ele está se movimentando. Nada disso, galera. Para a física não é bem assim. Não é verdade? Para mim poder determinar se um corpo está em repouso ou se ele está em movimento na física, o que é que nós precisamos, gente? O que é? Beleza. Nós precisamos de um ponto de referência. Como assim um ponto de referência, professor? Vamos colocar um exemplo prático aqui. Pensem aí vocês, né? Vamos lá. Vamos pensar um pouco aí. Vamos pensar um pouco. Beleza, o desenho ficou show de bola, né? Olha aqui o motor da moto também. Quando uma pessoa vai se deslocando em uma moto, né? Imagine que aqui é vocês, um de vocês, está aqui dirigindo a moto e vai levando outra pessoa aqui na garupa, né? Beleza. Então vamos lá. Eu tenho uma pessoa aqui dirigindo e eu tenho outra pessoa na garupa. Esse desenho aqui ficou show de bola, né, gente? Então, essa moto aqui está em funcionamento, né? Está se movimentando aqui em uma rua. O que é que acontece? Essa pessoa aqui, ó, que está dirigindo a moto, o que nós podemos dizer dela? Está em repouso ou em movimento? E aí, gente, o que é que vocês acham? Ah, se ela está em repouso, quem está se movimentando é a moto. Então, ela está em movimento. Se ela está em cima da moto, claro que está em movimento. Não é bem assim, né, galera? O que é que nós temos aqui, ó? Vamos pensar o seguinte. Tem aqui um dirigindo a moto, tem outro aqui na garupa. Tem um terceiro aluno aqui, ó. Vamos colocar os alunos aqui como exemplo. Tá aqui na calçada, né? Se imagine aí vocês vão se imaginando qual é o personagem que vocês querem ser, viu? Se é quem vai dirigindo, quem está na garupa ou quem está na calçada. Então vamos lá. Pensem primeiro aí, gente, com a perspectiva, com a visão dessa pessoa aqui. O que é que ela vai ver? Ela vai enxergar 2 pessoas em cima de uma moto, que à medida que o tempo passa, essas pessoas vão se afastando dela. Então, à medida que passa, passou 1 segundo, passou 2, essas pessoas aqui vão se movimentando para frente, logicamente vão se afastando dessa aqui. Então, significa dizer o quê, gente? Se eu pegar uma pessoa que está aqui na calçada,
como ponto de referência você aí que está dirigindo a moto, para essa pessoa aqui, quem está dirigindo a moto, assim como quem vai na garupa e com a própria moto, vai estar em movimento. Então, para essa pessoa aqui que está vendo vocês passando, você está em movimento. Beleza. Mas e aí? Se eu pegar como ponto de referência a pessoa que está na garupa, o motorista aqui, né, o motociclista, quem está conduzindo a moto, vai estar em repouso ou vai estar em movimento? É só pensar. Passou um segundo, passou dois. A distância entre essa pessoa que está na garupa da moto e essa que está conduzindo vai se alterar, gente, de forma, se eles não descerem da moto, essa distância vai se alterar, vai ficar maior, vai ficar menor com o passar do tempo? Não vai. Então, se eu considerar o garupa aqui, né, quem está na garupa da moto, a pessoa que está dirigindo vai estar em repouso. Então, para a física, gente, tudo vai depender do ponto de referência. O mesmo objeto, o mesmo corpo, uma mesma pessoa, ela pode estar em repouso em relação a um ponto de referência e em movimento em relação a outro ponto de referência. O que aconteceu aqui com o meu exemplo, né? Para quem está olhando, essa pessoa está em movimento. Já para o garupa aqui da moto, essa pessoa está em repouso. Então, temos que ter cuidado do seguinte: sempre que pedir para determinar se um corpo, se uma pessoa está em repouso ou está em movimento, precisamos de quê? Precisamos de saber qual é o ponto de referência. Beleza? Nós sabemos o que? Um corpo, quando é que ele está em repouso? Quando, em um determinado intervalo de tempo, sua posição não muda. Em relação a quem? Ao ponto de referência. Então, passou 1, passou 2 minutos, passou 3. Essa distância, né, essa posição não mudou em relação ao ponto de referência, nós dizemos que esse corpo, que esse objeto, ele vai estar em repouso. Já um corpo, ele vai estar em movimento quando? Quando passou um intervalo de tempo, né, passou 1 segundo, passou 2 segundos, sua posição muda em relação ao ponto de referência. Então, pense aí, em 1 segundo, no primeiro segundo aqui, aquele cara que estava observando a moto passar estava em uma posição. Passou outro segundo, ele já vai enxergá-la em outra posição. Passou outro, ele já vai enxergar em outra posição e assim por diante. Se a posição muda com o intervalo de tempo, nós dizemos que para a física, o corpo vai estar em movimento. Então, nós temos esses dois conceitos, repouso e movimento. Outro conceito que nós temos que ver, sempre que nós estivermos estudando um fenômeno, né, um objeto, um móvel qualquer se movimentando, nós temos que estar analisando o quê? O local onde está ocorrendo o movimento. Então, vamos, por exemplo, se um automóvel vai daqui até outra cidade, eu vou analisar esse percurso tomando como base, através desse percurso, dessa estrada que ele percorreu. Então, a partir disso, nós podemos classificar o móvel como ponto material ou corpo extenso. Quando é que eu vou chamar um ponto, um corpo, um móvel de ponto material? É quando as dimensões, né, quando o tamanho do corpo, né, do objeto que está se movimentando, são muito pequenas. Mas são muito pequenas em quê? Quando eu comparo elas a quem? As dimensões onde ocorre o fenômeno. Então, eu coloquei entre parênteses. É como se eu tivesse também aqui o local onde ele está se movimentando seria o meu ponto de referência. Então, quando são muito pequenas, ponto material. E corpo extenso, quando é que eu utilizo? Será o quê? Quando as dimensões do corpo são consideráveis, ou seja,
elas são parecidas com as dimensões do local em que ocorre o fenômeno. Então, quando eu tenho dimensões parecidas, tamanhos parecidos, eu classifico o móvel, aliás, como corpo extenso. Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Um carro. Esse carro ele tem 4 metros de comprimento. Ele vai se movimentar uma estrada que possui 300 quilômetros de extensão. Então, observe, gente, o carro tem 4 metros, vai percorrer uma estrada de 300, mas não é metro, né? 300 quilômetros. Os tamanhos, gente, são parecidos, são perto um do outro, são praticamente o mesmo tamanho? Claro que não, né, gente? 4 metros é muito inferior a 300 quilômetros. Quando isso ocorre, como é que eu chamo esse carro, gente? Como é que eu vou classificar ele? Muito bem. Vou classificar ele como ponto material. Ainda costumo escrever com isso aqui. Como ponto material. Deu para entender? Beleza. Vamos lá. Esse mesmo carro, né? Esse carro possui 4 metros. Ele vai se movimentar sobre um viaduto. Só que esse viaduto, gente, ele só tem 20 metros de extensão. E aí? Quando eu comparo 4 metros com 20 metros, observe que os dois estão em metros e tem uma certa proximidade. Diferente do que eu comparar 4 metros com 300 quilômetros. Observe, gente, que agora o tamanho do carro ele é considerável, ou seja, ele se aproxima da dimensão, né, do tamanho em que ele vai percorrer. Quando isso acontece, gente, como é que eu classifico? E aí? Muito bem, escutei aí alguém respondendo. Corpo extenso. Façam igual eu fazia, gente, assistindo vídeo aula pelo YouTube, assim como vocês estão fazendo agora. Quando o professor ia fazendo as perguntas, eu pegava e ia respondendo. Mesmo sabendo que ele não estava me ouvindo, mas ali você fixa alguma coisa. Então vamos lá. 4 metros. Um carro de 4 metros. Percorrendo uma estrada de 300 quilômetros, ponto material. Esse mesmo carro de 4 metros, percorrendo um viaduto de 20 metros, corpo extenso. Então, de início, nós vamos estar trabalhando esses 4 conceitos. Repouso e movimento. Para mim determinar, eu preciso de quê? Do ponto de referência. E com o passar do tempo, a distância entre o ponto de referência e o corpo se mantém, né, permanece a mesma, eu considero que esse objeto, que esse corpo, ele está em repouso. Se com o passar do tempo, o ponto de referência para o objeto, a distância vai aumentando ou vai diminuindo, então eu considero que esse objeto, esse corpo, está em movimento. Quando eu tenho o tamanho do objeto se deslocando em um trecho muito grande, quando o tamanho do objeto, se comparado ao local onde ele vai se movimentar, for muito grande os tamanhos, a diferença entre os tamanhos, eu tenho um ponto material. Já quando eu tenho proximidades, eu tenho o corpo extenso. Então, vamos trabalhar esses conceitos dentro de um exercício. É que a questão diz: é possível dizer que o Sol está em repouso ou está em movimento? É possível ou não? Sim ou não? Claro que é possível, né, gente? Sim. Mas como é possível? E aí? Como é possível dizer se o Sol está em repouso ou se ele está em movimento? Só é possível se tiver o quê, gente? Um ponto de referência. Em algumas questões, às vezes aparece ponto de referência ou referencial. Vamos ficar ligados. Como isso acontece? O que nós sabemos do nosso sistema solar? No centro eu tenho o Sol, não é isso?
E girando ao redor do Sol, eu tenho todos os planetas, inclusive quem? A Terra. Vai estar girando aqui, ó, ao redor do Sol. O movimento dela lá de translação, né, que dura um ano, aproximadamente. Então, vamos lá. Só que é o seguinte, a questão, ela não me diz qual era o ponto de referência, né? Ela não dá o ponto de referência. Então, vamos pegar primeiro aqui, ó. Vamos pegar um ponto de referência, uma pessoa que esteja na Terra. Vamos desenhar novamente aqui com a visão de uma pessoa que esteja na Terra, né? Que é a Terra, que eu tenho uma pessoa. Como é que a gente vê o Sol aqui da Terra? A gente vê ele nascendo aqui no leste e vai lá no final do dia, bem de tardezinha, o que é que acontece? Ele se põe aqui no oeste, né? Concordam comigo, gente, que da Terra a gente vê o Sol se movimentando? Concordam? Beleza. Então significa dizer o quê? Se eu pegar como ponto de referência um observador, né? Uma pessoa. Peraí, deixa eu apagar aqui, não ficou legal não. Se nós pegarmos como ponto de referência uma pessoa que esteja na Terra, um observador, né? Não ficou legal de novo. Vamos lá. Paciência que dá certo. Peraí, passei a questão. Voltando. Então, vamos lá. Se eu pegar um observador que esteja na Terra, observador na Terra, no planeta Terra, ele vai estar em movimento. Beleza? Mas e aí, vamos supor que aqui no espaço, ó, eu tenho aqui, pronto, vamos imaginar aqui uma nave alienígena, né? Tem uns alienígenas aqui verde, dentro aqui. Eles estão observando aqui o espaço. Eles vão ver o Sol como? Em repouso ou vão ver em movimento? Contando que a nave deles esteja parada, né? O Sol, obviamente, ele está parado também. Então, essa pessoa aqui do espaço, ela vai ver o Sol em repouso. Então, qualquer ponto do espaço, para qualquer ponto do espaço, o Sol vai estar em repouso. Então, observem, eu só posso dizer com certeza se eu tiver o ponto de referência. Então, observe que eu criei dois pontos de referência aqui. Poderia até citar outros, um em que o Sol esteja em repouso e outro que esteja em movimento. Fixamos aí os conceitos de repouso e os conceitos de movimento. Beleza? Outra questão aqui. Eu tenho agora uma questãozinha que nós vamos trabalhar com conceito de ponto material e corpo extenso. Que é que a questão nos diz? Eu tenho um caminhão, ele mede 12 metros. Ele será transportado por um navio de 80 metros. Então, olha só. Caminhão de 12 metros, né? Caminhão de 12 metros. Ele vai ser transportado por um navio, ó. Esse navio mede 80. Vai ser de onde? Do porto de Santos, lá em São Paulo, né? Ele vai do Porto de Santos, em São Paulo, até onde? Até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Qual a distância entre esses dois portos? Aproximadamente 965 quilômetros. E aí? Esse caminhão pode ser considerado ponto material? Esse caminhão pode ser considerado um corpo extenso? Só um ou só o outro? Ou os dois? E aí, o que é que vocês acham? Enquanto isso, eu vou desenhando aqui. Vou colocar aqui o Porto do Espírito Santo, lá em Vitória. E aqui,
Porto de Santos, em São Paulo. Pensaram, gente? Vai ser ponto material, vai ser corpo extenso, vai ser os dois. Nós já trabalhamos essa questão, né? Quem prestou atenção lá no dia da aula, sabe essa resposta aqui bem facinho. Então, digam aí para mim. Se eu considerar, se eu for observar que esse caminhão vai em cima do navio, o que é que eu observo aqui? Ó? O caminhão é 12 metros, o navio é 80. Os dois estão em metros, né? Eu observo que é mais fácil, é mais próximo 12 metros, se eu comparo com 80, do que 12 metros para 965 quilômetros. Então, se eu considerar o navio, né? Se eu considerar o navio, o caminhão é considerado o quê? Certo. Corpo extenso, porque as proximidades no tamanho, né? Agora, se eu considerar a distância entre os dois portos, o caminhão só mede 12 metros. Os dois portos medem, a distância entre eles mede 965 quilômetros. Se eu comparar a distância entre os dois portos, né? Se eu for comparar a distância entre os dois portos, esse caminhão ele é considerado o quê? Certo. Ele vai ser considerado como ponto material. A distância entre os portos. Quando eu considero isso, navio, ponto material. Então, observe que o mesmo objeto, o caminhão, quando eu comparo ele a né, quando eu comparo ele ao navio, ele é considerado como corpo extenso. Quando eu comparo ele à distância entre os dois portos, ele vai ser classificado como ponto material. Então, vamos lá. Para finalizar, nós vimos aqui, a gente viu basicamente o que? Conceito de repouso e movimento, ponto material e corpo extenso. Para fixar os conteúdos, gente, vocês deem uma lida, né, nas páginas 30 e 31 do nosso livro. E aproveitem, ó, a atividade 1, que está lá no Google Sala de Aula, está no Google Sala de Aula, no caso, né, está aqui, esse vídeo também é para estar, ela fala só exatamente sobre isso. Então, vocês aproveitem, antes de ir para o segundo vídeo dessa aula, vocês vão lá na atividade 1, cliquem lá no link, vai abrir uma atividadezinha. Primeiro, vocês colocam o nome de vocês, qual é a turma, primeiro ano A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, conforme seja, e respondam diretamente as questões lá. São, se eu não me engano, 5 ou 6 questõezinhas para vocês responderem e me enviarem. Outra coisa que trata, outra atividade que vai tratar só sobre isso que a gente viu no vídeo, é o fórum. Esse fórum é apenas uma perguntinha que também está lá no Google Sala de Aula. E quando vocês forem responder ele, gente, diretamente lá, vocês procurem me enviar em comentário particular. Que dessa maneira, só eu que vou estar vendo a resposta de vocês. Vocês comentarem em comentário da turma, todo mundo que está na turma vai ver. Então, gente, bons estudos para nós e nos vemos daqui a pouquinho. Deixa eu só aumentar aqui para me despedir de vocês, né? Então, vamos lá. Bons estudos para vocês e nos vemos daqui a pouquinho no segundo vídeo dessa aula, viu? Não esqueça. Então, respondam as atividade 1, respondam o fórum, aí em seguida, assista o segundo vídeo, que aí vocês vão estar aptos a responder a atividade 2. Beleza? Até lá!